Olá, galerinha do YouTube, espero que todos estejam bem. Mais um episódio de Portais Aberto. Hoje, trazendo o convidado Everton, psicólogo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Bruna. Eu agradeço, né, você trazer essa pauta com a espiritualidade, porque as pessoas têm muito tabu, né, que a pessoa que é espiritualizada não pode procurar a psicologia para se tratar emocionalmente, né? Realmente existe um tabu, Bruna, com relação a essas pessoas que desenvolvem a sua espiritualidade em procurar psicoterapia, Sim, né? Talvez primeiro seja o estigma que a própria doença mental traz, né? A própria a psicoterapia traz para a pessoa, sim. e aí ela fica naquele movimento de não querer, por achar que isso vai abalar a fé dela de alguma coisa, vai abalar a fé dela e a espiritualidade dela por algum motivo, E que não é que não é verdade, né? verdade, né? Tem a questão das crenças religiosas, certo? Onde é como se ela não conseguisse enxergar que fé e espiritualidade Não é podem andar andar juntas. Porque, na juntas. verdade, pode andar juntas, Isso, não é verdade? exatamente. Porque um ajuda o outro. É como se as questões emocionais dela pudessem ser resolvidas só pela fé e pela espiritualidade, né? E o medo de julgamento. Ela tem medo de que alguém possa falar, tanto a comunidade religiosa, os familiares. Olha, você tem fé, você tem aquela religião, você tem aquela espiritualidade, você está procurando terapia por quê? E você nem doido você é. Exatamente. Aí vem, você não é doido, né? Porque você está procurando psicoterapia, né? Porque você está procurando um psiquiatra, tomando medicação, Que é entendeu? a parte da química, né? Porque Isso. hoje as pessoas têm, como você falou, a questão do tabu e da crença limitante. Que Uhum. você, como um sacerdote, você, como um pastor, você, como um padre, você, como um líder religioso, não pode buscar a alternativa da psicoterapia, que é Isso. muito importante. Aí, às vezes, a pessoa tá lá. É um excelente pastor, um excelente padre. Como a gente tem casos de padre que tem ansiedade aí famoso, né? Que é Uhum. o padre Fábio de Mello, Uhum. que tem essa batalha contra a depressão, que a depressão, de fato, é uma doença da humanidade e que a espiritualidade ela pode chegar até um certo ponto, que a psicoterapia vai chegar para ajudar em outro ponto. Mas você como psicólogo, né? Você, qual é a sua opinião referente à espiritualidade nesse ponto que nós estamos falando? A espiritualidade como ferramenta? Isso, que pode agregar e ajudar. Sim, sim. Sim, Alguns psicólogos, né, eu estava lendo assim um pouquinho sobre o assunto, e da literatura fala que alguns psicólogos eles não trazem a espiritualidade, né? Eles não desenvolvem isso essa com essa abordagem. abordagem com o paciente, certo? Uhum. E outros já aceitam quando o paciente traz isso para psicoterapia. Por que tem essa resistência dos psicólogos? Assim, no seu ponto de vista, no seu meio. Eu acredito que seja falta de informação, Bruna. Ainda Entendi. falta de informação, né? Eles não conseguem enxergar que a espiritualidade é uma ferramenta, sim, de motivação, que vai levar aquele paciente também ao bem-estar dele, né? É que é da mesma forma como, às vezes, o padre, o pastor, o pai de santo não acredita na alternatividade da psicoterapia. Exatamente. Então, fica aquela a barreira entre os dois. Eu posso dar um exemplo para você? Ah, Posso? pode Eu sim. atendia um pastor e ele dizia assim para mim, Everton, eu jamais pensaria, né, nunca passou pela minha cabeça que a psicoterapia pudesse me ajudar. Eu achava que só Deus e a minha fé poderiam me ajudar. Certo? E ele tinha uma depressão, ele ficava dizendo assim: por que que Deus está permitindo isso na minha vida? Por que que Deus, se eu oro, se eu peço, eu tenho fé, sabe? Mas é como a gente sempre fala, a espiritualidade não resolve tudo, como a
psiquiatria não resolve tudo, como a psicologia não resolve tudo, né? A gente pode andar juntos nessa, né? Um elemento É, um ajudando o outro complementa o outro. e base principal, Sim, a pessoa querer, né? logicamente, vai ter casos onde só a psicologia vai dar de conta, onde só a Claro. espiritualidade vai dar de conta da demanda, onde só a psiquiatria vai dar de conta da demanda do paciente, Sim, com né? toda certeza. Super concordo com você. Eu faço terapia, né? Que eu digo terapia, psicologia, porque a gente engloba uma Sim. coisa a outra. Psicoterapia, você quer E isso, dizer, a né? psicoterapia faço porque eu acho importantíssimo, porque é muita informação do dia, né? Muito bombardeio, né? Sim. Mas assim, no seu caso, na sua profissão, na sua carreira, que você tá traçando até hoje. Houve algum caso que vocês, aqui a psicoterapia não vai ajudar e o paciente deu a permissão de falar sobre espiritualidade, porque quer queira, quer não, cria esse vínculo entre psicólogo e paciente, né? E que você disse, olha, aqui é a espiritualidade. Sim, acontece. Eu não posso estar pedindo o paciente para trazer esse Sim, assunto. Esse assunto tem que emergir na sessão, né? natural. Naturalmente, né? Então, assim, já teve pacientes que trouxeram essas questões emocionais com relação à sua espiritualidade. E sim, a gente desenvolveu isso, né? Eu posso até falar um caso para Sim, você. sim, sim. Um rapaz que ele dizia é um bandista, assim, ele é um bandista, só que ele estava afastado. Ele dizia que estava Sim. afastado. E ele dizia que ele não era ouvido pelo pai de santo dele, que ele não era ouvido pelos orixás que ele cultuava, as entidades que ele cultuava, sabe? E aí ele diz que por causa daquilo, ele se afastou. Ele se sentia abandonado Pelos guias e pelos guias, sacerdotes. exatamente. E aí, um belo dia, ele trouxe uma questão com o pai dele. Ou seja, o pai dele não ouvia ele se sentia abandonado e rejeitado pelo pai. Realmente, o pai saiu de casa, deixou só ele com a mãe, né? Ou seja, a questão não era com o pai de santo, E não nem era, com os não, era orixás. com o pai dele. Sabe? Então ele foi abandonado pelo pai. Ele foi buscar pelo pai, o pai não quis contato, né? E aí a gente trabalhou, desenvolveu em psicoterapia essa questão com o pai dele, que foi feito com carta. Ele escreveu uma carta para o pai. Né? Eu pedi para ele que eu trabalho muito com a escrita terapêutica, Sim, né? E ele fez uma carta para esse pai, e nós trabalhamos a carta bem longa, por sinal. Pedi para ele colocar tudo que ele todas as sentia, as emoções. emoções dele com relação ao pai dele, né? E eu pedi para ele finalizar a carta como se fosse uma despedida, Entendi. né? Uma despedida com o pai. Porque se o pai não quer a relação, por que insistir? É sobre É ele. sobre ele, exatamente. Mas eu vou tratar e tirar de dentro de mim aquilo que tá me fazendo mal, né? Isso mesmo. E a gente desenvolveu essa carta por uns 3 meses. Nossa. Certo. E nunca mais, durante esses 3 meses, ele não trouxe mais essa questão da espiritualidade dele. Alguns meses depois, ele chegou na terapia e Ó, disse assim: Ah, Everton, voltei pro terreiro. olha aí. Voltei pro terreiro, voltei a cultuar as minhas entidades. Ou seja, a gente desenvolveu um ponto, né, onde era o foco, A ferida que a o pai de santo não ferida, identificou, isso, porque só na psicoterapia que identificou, e exatamente, você tratou como profissional e ele voltou para a origem para a dele. origem dele, né? Né, espiritual. Exatamente. Interessante, né, Verto? É. Porque o pai de santo chegou até um certo ponto, mas ele não estudou para isso, né? E ele poderia ter perdido um filho, né? Talvez ele mesmo não tenha se aberto, né, com o próprio Sim, pai de santo, ou falar, se aberto, ou até o próprio pai de santo não tem essa abertura. Não estou dizendo que é o caso, isso, porque 90% das pessoas, sacerdotes, é fé, 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 mas isso, não vê a questão que é corpo, mente e espírito, isso, né? E ele se tratou, se curou sim, e foi atrás de volta para a diretriz deles. É muito interessante é, essa pauta que você trouxe. E é como eu digo, a espiritualidade pode andar junto, sim, com a terapia, com a psicanálise, com a psicoterapia, com várias coisas que pode agregar, né? Tirar é. esse tabu. É interessante. E ele voltou de fato, continuou, tá bem, Não, ele não é mais meu paciente, já entrou recebeu alta. recebeu alta, mas até onde até a última sessão dele, ele ainda Sim. continuava indo
para cultuar as entidades, né? Desenvolver a espiritualidade dele. Ainda Então, seu estava. trabalho foi bem feito. Acredito que De, sim, né? com toda Porque ele certeza, né? era um paciente muito engajado também. Muito engajado. É. Então, na verdade, né, Verto, a psicoterapia pode andar com a espiritualidade. Sim, a gente não vai apontar para o paciente, olhe, ore mais ou reze Que aí não é a mais. função do Não, psicoterapeuta, não, não né? é. Que às vezes, Eu tenho que enxergar o que é que está por trás daquela fala. O que é que ele sim. quer dizer com aquilo? O que é que está escondido atrás daquele rancor, atrás daquele ressentimento com a religião dele, com o que ele acredita, com a fé dele, né? Exatamente, e isso é importante. Então, você aí que busca, que tá perdido, né, que acha que é uma coisa, nem tudo a espiritualidade vai ajudar. Procure um psicoterapeuta, né, para você ter essa análise, porque nem tudo é espiritual. Eu sempre gosto de bater na tecla. A gente precisa quebrar essas crenças limitantes, não é verdade, Isso, Everton? exatamente. E é sobre isso, né? Mas adorei, né, o nosso bate-papo. Já Gostei acabou? muito. Já acabou, porque o assunto é bem amplo, mas espero que você tenha gostado do nosso assunto aqui. Gostei. E qual é o recado você, como psicólogo, psicoterapeuta, dá para as pessoas que são espiritualizadas para buscar se permitir assim entender na sua vertente? Qual é o recado? Eu posso dizer que nós psicólogos não estamos no lugar de julgamento, não é o nosso lugar, mas sim um lugar de acolhimento, né? E que a gente acolhe sim qualquer pessoa de qualquer religião, até porque é um assunto que não é dominante, né? Sim, Na psicoterapia. sim. E o recado maior é façam psicoterapia, gente, que é muito bom, né? É uma forma de enxergar o mundo diferente, de uma forma saudável. Então, faça terapia, que terapia é vida. Eu faço, super recomendo, né? Então, procurem, se libertem, ó, aflorem. Então, vamos, que a Sapucaí não pode parar, né? Não esqueçam de curtir, comentar e seguir, compartilhar para o nosso canal crescer.